Fala, meus amigos, vamos aqui à nossa análise de fechamento do pregão desta terça-feira, dia 11 de junho. Sou Dalto Vieira, analista de investimentos. Essa análise aqui no decorrer dela, que eu vou abordar muitos ativos aqui, vão ser basicamente aqui umas 12 não, 14 ações vão ser abordadas nessa análise de fechamento do pregão. Vou tentar ser um pouco mais breve em cada uma dessas ações, mas vou abordar muitas ações, muitos pedidos aqui de vocês, lembrando que a gente dá prioridade para os membros, nos pedidos que vocês colocam aqui nos comentários, também para quem é inscrito e principalmente também para quem está lá no aplicativo do Invest. É uma ordem que a gente vai aplicativo, membros, e depois para quem é inscrito aqui dentro do canal para atender esses pedidos de análise. Então, se você não é inscrito, é gratuito, basta se inscrever aí no canal para você solicitar a sua análise e aumentar a probabilidade da gente atender aqui o seu pedido na próxima análise de fechamento do pregão. Registra aqui embaixo. Lembre de deixar seu like, seu joinha. Vou rodar aqui a vinheta, na sequência a gente já começa essa análise aqui, que vai ser uma análise um pouco maior. Vamos lá. E a capa, hein, que eu botei assim, ó. Vai, Ibovespa. Tipo, na torcida do Ibovespa que gerou um fundo aqui no gráfico diário, dele resolver andar aí. Vamos ver se ele consegue gerar aí um movimento mais forte de alta. É fato que a gente está dentro ainda da tendência de baixa. Para começar a trazer uma expectativa mais positiva, romper essa máxima aqui, localizada na casa ali dos 123,245, e na sequência começar a fechar acima, passar para cima desse patamar aqui, ou seja, vem para cima da média, vem para cima dessa máxima aqui, e na sequência ultrapassa esse patamar. São níveis de preço que a gente vai avaliando ali a força de compradores e vendedores. O fato é, o Ibov, ele está dentro aí do movimento de baixa no gráfico semanal, que ainda tem uma expectativa de poder testar suportes mais abaixo, enquanto não tiver sinais mais claros de subida. A gente teve essa formação de fundo no gráfico diário, segue apontando para testar esses níveis de preço. Mas o fato é que temos GPS da tendência na faixa de 85%. Eu fiz um post até no meu perfil no Instagram, você pode ir lá verificar a respeito. Falei alguns pontos lá a respeito do índice. E por conta disso, aumenta-se a chance de poder ter um processo de recuperação da queda dessas últimas 3 semanas. Vamos ver se ele engrena aí para cima nos próximos pregões. E se não engrenar, a gente vai ter algo aqui para baixo, e aí, olhando da forma como viesse o movimento para baixo, a gente olharia para compra também aqui nessa região, buscar aí alternativas de compra. Por falar em alternativa de compra, vão ter aqui 2 operações de compra que foram recomendadas, swing trade, a gente tem mais posição em aberto, e eu fiz uma análise especial agora há pouco, publicada aqui também no canal. Se você não assistiu, depois dessa análise aqui, assista a análise que eu boto lá 6 ações para compra, focando ali que podem gerar compra, né? Alguns já até acionando a compra, pode gerar uma boa oportunidade em termos de relação risco-retorno. Tem um risco um pouco maior, de exemplo, de poder não dar certo, mas pode gerar um bom retorno. Então vamos seguindo aqui. No mini índice, o dia de hoje também é aí positivo, está ainda dentro do um processo aí de subida. Lembrando, próximo pregão, vencimento, e aí, a partir do próximo pregão, você negocia aí o WINQ24. O WINQ, o código que você vai utilizar é esse aqui, o WINQ24, tá? Próximo vencimento. O fato é, abriu subindo, a gente vê aqui que veio para cima dessa região, abriu subindo, fica focado mais em buscar operações de compra, de fundo ascendente ou até mesmo pivô de alta no gráfico diário. Por outro lado, você quer o gráfico de 60 minutos, no gráfico diário, no gráfico de 10 ou de 5 minutos, tá? Os sinais de alta. Se ocorrer um fechamento de uma hora de pregão aqui para baixo, vindo principalmente para baixo dessa região aqui, que dá para perceber que o que era fundo aqui para trás virou resistência e aqui suporte. Então, se abre caindo, vindo para baixo de um patamar em torno de 121.450, sinalizações de baixa abaixo dessa região aí, topo descendente, pivô de baixo no gráfico de 10 ou de 5 minutos, fica mais para se buscar operação de venda aí no mini índice no próximo pregão. No dólar, lembrando que o próximo pregão a gente tem inflação nos Estados Unidos e ainda taxa de juros lá nos Estados Unidos, quarta-feira vai ser importante aí, pesada.
No dólar, a gente teve aqui no gráfico diário do dólar um dia de alta, confirmou aí a possibilidade de alta, não conseguiu fazer nova máxima, segue apontando para poder buscar a zona de resistência na faixa acima dos 5.400, 5.400 a 5.404, depois tem 5.414 e 5.447, são os principais níveis de resistência que eu tenho aqui registrado para o mini dólar. Olhando para o próximo pregão, olhando um pouquinho mais para day trade, abriu aqui uma barra ascendente aqui, ó, em cima do nível de suporte. Então, se abrir subindo, gerando sinalizações de alta no gráfico de 5 ou de 10 minutos para cima dos 5.375, usando essa região como suporte ou gerando sinal de alta acima desse patamar, fica mais para compra aí, fundo ascendente, pivô de alta. Por outro lado, se abre caindo aqui, não seria o melhor contexto para venda, mas de maneira geral dá para olhar pelo menos para topo descendente no gráfico de 5 minutos, para baixo de um patamar de 5.368, tentando pegar aqui um movimento de baixa no dólar. Lembrando, dólar ainda dentro de um viés de alta e de curto prazo. Olhando aqui agora para as ações, a PTR4 no dia de hoje apresentou aqui uma leve alta de 0,43%, segue respeitando a média, mas também não vai confirmando ainda nesse candle. Perdeu aqui essa mínima, é o sinal maior de confirmação e a maior probabilidade de confirmar um pivô de baixa, que seria essa formação aqui assim, ó, de perder essa região dos R$ 36,41. Ainda nada feito. Por outro lado, se essa ação conseguir aqui vir para um fechamento acima das médias e até mesmo superar a máxima dessa barra, reforça a chance de termos uma subida aí caminhando para fechar esse gap de baixo um pouco acima dos R$ 40. Vale 3 no pregão de hoje, queda ainda de 0,15, mas boa recuperação do papel, fechou ali nos R$ 60,98. Essa ação veio para testar aqui, ó, vou pegar a mínima, traçar uma linha aqui horizontal e olha onde ela foi bater. Então houve pressão compradora nessa região. Isso aqui tudo eu vou considerando como um processo ainda de correção dessa queda. Então, para quem entrou comprando, bota o stop abaixo dessa mínima aqui, tentando pegar algo para cima. Não exigiria tanto para cima no primeiro momento. A expectativa seria desse papel testar nível de resistência e depois perder força e ter algo para baixo. E expectativa por conta da forma como veio o movimento para baixo, os suportes que foram perdidos. Então, de maneira geral, o primeiro ponto para se avaliar ali a força de compradores e vendedores, região de 61,87 até um patamar de 62,22. Essa região aqui assim, ó, que passa inclusive pela média móvel exponencial de 10 períodos aqui do gráfico diário. Então, lembrando, o papel ainda permanece dentro de um viés de baixa de curto prazo, podendo apresentar uma correção um pouquinho maior no preço aqui, ó, de todo esse movimento aqui para baixo. Depois de Vale 3, eu vou falar então aqui de CMI 4, operação que segue em aberto, nenhuma mudança em relação ao stop, a compra que a gente fez há alguns pregões, lembrando as recomendações swing 3 enviadas aqui pelo Kaique dentro do aplicativo DV Invest. Cure 3 fechou o pregão com queda de 0,52%, também não tem nenhuma mudança em relação à entrada que foi realizada, todos os dados de stop, objetivo da operação, toda vez que é encerrada a operação a gente comenta aqui qual foi o encerramento, quanto foi a perda, quanto foi o ganho das operações, tudo aqui, mas a notificação de você receber ali no momento que vem a recomendação fica dentro do aplicativo DV Invest, todos os dados lá também em relação à operação, quantos por cento você alocar em cada uma dessas operações. A Sebave, que também tem uma operação de compra aberta, está aqui com o candle em cima da média, fechou em queda hoje de 1,43%. O que seria interessante para a operação? Depois dela ter feito esse topinho descendente aqui, dela poder gerar um sinalzinho de alta aqui superando essa máxima, ou mesmo romper esse aqui. Seria mais interessante ainda para a operação para aumentar a probabilidade de subida do preço desse papel, que segue aí dentro de um contexto mais de alta, de curto a médio prazo. Sanepar, recomendação de compra no pregão de hoje, na expectativa que ela inicie um processo aqui de subida. Poxa, Dalton, mas ela está dentro de uma tendência de baixa. Ela está dentro de uma tendência de baixa, no gráfico semanal ela chegou ali no tendência de baixa no gráfico diário, tá? No gráfico semanal, ela chegou em cima ali da média, depois de 4 semanas aqui para baixo, movimento de subida, e gerando sinal de alta ali no gráfico diário, após ter perdido o suporte e gerado o sinal de falso rompimento. Então, é aquela operação que se der certo, se der errado, você tem um stop aqui para baixo, se der certo, você tem uma relação de retorno bem interessante, tá? É até um dos ativos que eu abordei na análise especial de agora há pouco, Sanepar, um dos 6 ativos que eu abordei. Marfrig, recomendação também de compra no pregão de hoje, subiu 2,26%, Sanepar foi 1,76%, subiu 2,26%, fechou acima da média, e também no semanal ali, ó, tem uma correção fraca em cima de um movimento, de um topo anterior, sinalização aqui de
começar a ganhar força, seria muito bom para quem já abriu compra, quem entrou comprando, ou quem vai comprar, se ela superar essa máxima que reforça um pouco mais a chance de subida do preço desse papel, ou seja, uma correção desse último movimento de alta, dá até para colocar aqui o Fibonacci em cima de todo esse movimento de subida e ver que ela respeitou a região ali dos 50% Fibonacci. Todos os detalhes de stop, objetivo, quantos por cento do seu capital alocar, qual o risco dessa operação, está tudo dentro do aplicativo DV Invest aí, iOS, Android e também via web app.dvinvest.com.br. Se cadastra lá. Depois aqui eu vou falar agora dos destaques do dia, de alta e de baixa. Magazine Luiza subiu 7,99%, gerou um belo fundo aqui em cima desse suportezinho do gráfico diário. Mas é uma boa sinalização de alta, apesar da tendência ainda permanecer mais de baixa. Para mim, a tendência para virar mesmo assim tem que voltar para cima de toda essa região aqui. Dalton, mas se ela romper essa máxima, já não seria um sinal positivo? É um primeiro, mas não seria para mim um suficiente para falar assim, nossa, tem uma revertida muito forte aqui de tendência. O fato é que se você está abrindo uma compra no papel, que está dentro de um cenário ainda mais negativo, o stop eu deixaria abaixo dessa mínima. Depois dessa boa formação de fundo aqui, que parou ali na média, deixaria o stop aqui abaixo dessa mínima, na faixa ali dos R$ 11,24, logo abaixo dessa mínima aqui. Tentando pegar um movimento de subida de toda essa queda aqui, que quando eu falo toda essa queda, dá para ver pelo gráfico semanal, ó. No gráfico semanal do papel dá para ver essa queda aqui, a última queda, e ainda você consegue visualizar, olhando para o mensal, ela vem dentro do movimento de baixa também, mais relevante. Então ela está alinhada para baixo em todos os prazos operacionais, gerou uma boa sinalização de alta, com essa alta de quase 8%, praticamente 8%. Superação da máxima de hoje aumenta a probabilidade de ter algo para cima. Gera uma primeira sinalização positiva, vindo para cima dos 12,95, superando essas máximas aqui, e depois para cima da região dos 13,60, que seria o próximo nível de resistência, após essa região dos 12,95 a R$13, número redondo. Outro ativo para a gente comentar aqui, destaque do Ibovespa, agora negativo. A SUSB3 caiu 1,55%. Gerou alguma coisa negativa? É só a queda, mas não fechou abaixo de nada, ficou dentro do que no anterior. Semanal é que não está muito legal, porque ela perdeu sua tendência de alta quando ela fez o rompimento desses 3 fundos anteriores. Então, arriscar compra aqui tem um risco maior, dá para olhar um pouco mais para a questão de, vou arriscar uma compra aqui se ela gerar um teste aqui dessa média, gerar um sinal de alta, ou um pivôzinho de alta, para tentar arriscar aqui, não colocaria tanto capital, mas seria uma alternativa de buscar uma entrada nesse papel. Quem tiver comprado, um dos pontos de stop seria ela fechar aí abaixo da média e gerar nova mínima no candle seguinte, ou seja, que se ela permaneceria gerando topo descendente, voltando para baixo da média móvel exponencial de 10 períodos, como aconteceu aqui no sentido de testar a média e gerar sinal para baixo. O próximo ativo já são os pedidos aqui, começando BBS3, está enrolada aqui nessa região, ainda dentro desse contexto aqui de baixo, desse movimento forte de baixa, tendência de baixa, no curto prazo, por mais que tenha essa lateralização aqui, para quebrar essa estrutura de baixa, ela teria que romper essa máxima aqui, ó. Ela teria que romper esse patamar dos 28,13. Por enquanto, ainda entre as médias, por mais que tenha gerado um sinal de alta aqui, não seria a minha escolha, não seria a minha escolha para compra. Não significa dizer que o papel não vá subir, só não seria minha escolha para compra. Tá aqui patinando para cair ainda, muito forte ainda para cima no papel, mas são 3 semanas, já quase 3 semanas, 2 semanas e meia praticamente, de movimento mais lateral. Então eu prefiro ficar de fora dessa lateralização em cima desse ativo. Mas se ela fizer algo assim, ó, vem aqui, não consegue de novo, aí vem, gera um sinal de baixa mais forte, como foi esse aqui, e nova mínima no que é no seguinte, aí chama atenção para abrir uma venda até em cima desse papel. Depois de Banco do Brasil, eu falo de BHIA3, solicitação aqui de membro do canal. Ação segue dentro de um contexto mais negativo de prazo maior. Pega no mensal, que beleza. É ativo que eu realmente não recomendo. A quem tiver interesse aí de comprar, não recomendo muito não. Tem ativos muito melhores do que esse papel aqui. Gerou um sinal de fundo no mensal, nada muito relevante, já perdeu até a mínima do mês anterior. Gráfico semanal vem no movimento até um pouco mais fraco, mas ainda perdendo essa mínima desse fundo. Risco muito maior, tá? O que seria um pouquinho mais positivo é uma semana fechando aí para cima da média, para cima ali da região dos R$7, gerando nova máxima na sequência, pelo gráfico semanal, para aumentar a probabilidade de ter um respiro de toda a tendência de baixa. A tendência muda no gráfico semanal, de curto para médio prazo, se ela romper essa máxima aqui, ó.
se ela romper os 10,28. Enquanto isso não acontecer, segue aí com um cenário mais apontando para baixo. E no gráfico diário também, zigue-zague aqui descendente. Para apoiar um pouquinho mais compra, eu optaria por isso aqui, ó. Sinal de alta, preferencialmente acima dos 6,90 a R$ 7. Fundo ascendente ou pivô de alta acima desse patamar. GGBR4 é um ativo que fechou muito mal a semana passada, pancada para baixo, 3 semanas muito forte de baixa, está gerando aqui um repique de alta, então faz sentido ter algum repique nessa região de suporte, entrar alguma pressão compradora nessa região, inclusive gerando até um engolfo de alta aqui, mas já com contexto um pouquinho mais negativo. Então, para quem está comprado, stop aqui embaixo, e tentando pegar aqui um repique de alta para essa região em torno de R$17,90 a R$18 seria a zona de resistência mais relevante. Dá para também pegar aqui o Fibonacci em todo o movimento de baixo para ver qual seria a primeira retração ali na faixa dos 18,10. Então, de 17,90 a 18,10, zona de resistência mais importante, a primeira, média móvel exponencial aí de 10 períodos para GGBR4, que mantém seu viés de baixa, apesar da chance de ter esse repique aqui de alta. Só não exigir tanto em termos de objetivo, na minha opinião, em cima desse papel. A Multi3 está dentro de uma tendência mais de baixa também no gráfico diário, já dando uma patinada para cair, fez aqui uma alta de 0,75% nesse pregão, o GGBR4 subiu foi 2,37% e BHIA3 3,77%. Aqui bem lateral, sinal de baixa, dá alta, preciso romper essa máxima aqui. Rapaz, não curto muito não, apesar de olhar para o semanal aqui do papel e ver o ativo em cima de toda uma região aqui de suporte para trás. Tá? Então ainda, se fosse tomar algum risco aqui, não gosto, tá? Não seria minha escolha essa ação de jeito nenhum pela forma até que está o movimento, mas enfim, é uma alternativa de comprar na superação dessa máxima aqui. Botar o stop aqui para baixo, o stop vai ficar um pouco grande, tentando pegar um movimento pelo menos para aqui, para essa região. E a última ação aqui, BBR3, que está dentro de um movimento de subida, só que contra a sua tendência de baixa aqui, de forma resumida, seria isso aqui, está dentro da sua tendência de baixa, resumindo os movimentos aqui, que tem dois topos aqui, mas resumindo é isso aqui, ó. Dois topos aqui, aí vem, está dando um movimento de subida, uma retração de toda essa queda, ainda com a possibilidade de fazer isso aqui. O que começa a apoiar um pouco mais a chance de ter uma subida, que ela vai ter que confirmar, é o fundo no gráfico semanal aqui, ó. Então, semana terminada desse jeito, a próxima superar essa máxima, reforça a chance aí de ter uma recuperação desse atual zigue-zague descendente também do gráfico semanal, que a gente pode ver pelo gráfico mensal. Ela está fazendo uma correção, chegou em um patamar importante de preço, que pode gerar aí seu repique aí de alta, né, seu repique de alta, principalmente falando ali de curto para médio prazo, mas para isso precisa de alguns sinais extras aqui. Não, de imediato não seria compra para mim, a não ser que vou arriscar pelo semanal a formação desse fundo, em cima lá da média do gráfico mensal, botar o stop aqui embaixo, menos capital e tentar pegar um movimento para chegar aqui ou nessa região aqui anterior. Então, essa seria a alternativa aí em Vibra. Para quem está comprado, o que não seria bom é ela voltar para baixo desse grande candle de alta aqui, ó. Já abriu um gap, primeiro sinal negativo, fechar abaixo do gap, gera nova mínima, gap está aqui o suporte em 21,30, gera nova, primeiro sinal negativo, segundo sinal negativo, perdeu os R$20,59. É isso, amigos. Muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar aquele like aqui, aquele joinha, comenta aqui embaixo o que você achou dessa análise de fechamento pregão. Isso é importante para a gente continuar com essa análise de fechamento pregão de forma gratuita aqui dentro do canal. Um grande abraço.